Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite e, como sempre faço, agradeço a todo retorno, a todo feedback, a todo comentário feito em meus canais. Gostaria dessa feita de continuar o nosso bate-papo fraterno, falando de assuntos de Umbanda e da espiritualidade como um todo. Nos últimos dois vídeos, melhor falando, eu comecei a falar a respeito de mediunidade e também de desenvolvimento mediúnico, sendo que no último vídeo eu falei das etapas, da vida em que a mediunidade se apresenta com maior frequência. Hoje, dando continuidade a esse assunto, eu gostaria de conversar e falar a respeito dos sintomas clássicos de mediunidade, deixando claro que esses sintomas eles estão associados à ação do fluido da entidade, dos orixás da entidade, no nosso organismo. O fluido, quando entra no nosso organismo, ele tem esse nome de fluido. Quando ele sai, ele se chama eflúvio. Ele sai pelos dedos, dos pés e das mãos e podem ser atestados por qualquer radiografia, a saída do fluido. Sendo que dentro da teoria, tanto oriental como ocidental também, o corpo humano ele é permeado de pontos chaves que no Oriente são chamados de chakras. Sendo que o fluido das entidades ele penetra no organismo pelo chakra do alto da cabeça, se projeta para o chakra frontal e daí ele se esparge, ele se espalha por todo o corpo. Logicamente que no início da mediunidade, esse processo ele não é de maneira harmônica, porque o próprio corpo, o próprio cérebro daquele médium que está começando não está acostumado com a ação daquele fluido. Então, normalmente, a ação do fluido ela vai causar determinados desconfortos. Uma das ações do fluido no início da mediunidade é descontrolar parcialmente o sistema nervoso central, o sistema nervoso simpático. Ou seja, isso muitas das vezes altera a temperatura do corpo. E muitas das vezes é comum a gente ver médiuns nesse início de mediunidade com aquela mão gelada e molhada. Esse é o primeiro sintoma clássico. Mãos geladas, molhadas. Maçã do rosto, esquentar muito, é outra ação do fluido muito natural, muito corriqueira, principalmente em quem está começando. Como o fluido entra pelos chakras da cabeça, tudo que é regido aqui por cima pode sofrer uma alteração. Dentre essas coisas, o próprio sono, sendo que na questão do sono podem ocorrer duas situações distintas. A primeira delas é a perda ou a dificuldade do sono. Por quê, gente? O fluido da entidade, ele naturalmente acelera o cérebro do médium. E, logicamente, com o cérebro acelerado, há uma maior dificuldade em se relaxar para dormir. Então, é comum pessoas nessa fase de início de mediunidade terem a dificuldade de relaxar e dormir. Ou então, o oposto. A pessoa, devido à perda excessiva de energia, ter uma grande moleza, uma grande sonolência, entendeu? Durante o dia. Pode acontecer também. Outro sintoma que é clássico, e aí já vai estar dentro de sintomas psicológicos, é que muitas das vezes o fluido provoca irritabilidade. E provocando irritabilidade,
Acontece muitas das vezes que esse médium em início de trabalho espiritual acabe se voltando ou se irritando contra as pessoas que ele mais ama. Isso é um efeito do fluido também, que após um tempo cessa. Logicamente que entrando no cérebro, esse fluido vai provocar também a expulsão, a saída de todos os traumas, ele coloca para fora. Então aquilo tudo explode. Se é um trauma dessa encarnação ou um trauma de encarnações passadas. Porque para a entidade trabalhar, ela quer limpar tudo. Então vai querer limpar até os traumas que a pessoa tem. Ou seja, coloca aquilo tudo para fora. E a pessoa não sabe porque de repente desenvolveu uma fobia em relação ao que ela nem sabe. Ou seja, eu sempre gostei de praia, agora eu estou com medo do mar. É uma fobia que pode vir motivada por algum trauma, de repente até de outras vidas. Mas que esse portal da mediunidade acaba abrindo. Logicamente, a enxaqueca é outro sintoma clássico, porque o fluido pode se condensar na cabeça, ele não se esparge pelo corpo e uma vez concentrado ali, ele pode provocar pressão e daí provocar a enxaqueca. O tratamento médico, o remédio, ele vai funcionar como um paliativo. Ou seja, vai ajudar a pessoa a suportar os sintomas. Mas resolver, cessar essas questões só será possível através do preparo e desenvolvimento mediúnico. Então, é importante salientarmos quais são esses principais sintomas. Vou repetir alguns deles, né? Mão molhada e gelada, maçã dos rostos quentes, perda do sono ou sono muito profundo, enxaqueca, irritabilidade para com as pessoas que mais ama. Todos esses são sintomas clássicos de mediunidade que devem ser cuidados para que a partir daí a pessoa tenha um pouquinho mais de tranquilidade. Agradeço a todos os inscritos em nossos canais e iremos continuar falando de assuntos que são importantes para a nossa religião de Umbanda. Meu forte abraço, muito axé a todos os irmãos e saravá nossa Umbanda.